Graças a Deus. Então, vou pedir para você abrir sua Bíblia aí comigo, em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Essa é uma das passagens que eu considero chaves da Escritura. Uma passagem muito importante para você ter um entendimento e para você, inclusive, memorizar aquilo que diz no texto de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Convido você, se puder, a abrir a sua Bíblia, se não, nós temos aqui no telão também, para você acompanhar conosco a leitura. E aí como são só 2 versículos, eu vou fazer uma leitura bem pausada, assim, bem repetida, inclusive, vou ler na versão que a gente utiliza aqui, que é a NAA, mas eu também vou mencionar outras versões, para ampliar aqui o nosso entendimento, tá certo? Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, eu vou já orar, mais uma vez, para que Deus abra os nossos corações e encha esse lugar com a presença dEle, com a glória dEle, em nome de Jesus. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Na NVI fala, não se amoldem ao padrão deste mundo. Na ARA fala, e não vos conformeis com este século, mas deixem que Deus os transforme pela renovação de mente. Na NVT diz, deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí finaliza dizendo, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Deixa eu orar por você, por mim e por esse ambiente. Senhor, em nome de Jesus, eu quero aqui consagrar esse tempo ao Senhor, pedindo a Ti, Pai, que venha com poder, manifesto aqui no nosso meio, manifesta, Senhor, a Tua presença gloriosa, fala ao coração de cada um, fala, Senhor, poderosamente, o Senhor com a Tua palavra divide alma e espírito, junta em medula, o Senhor esquadrinha o nosso coração mais profundo, vem fazer isso nessa noite, que nós saiamos daqui cheios do Teu Espírito, cheios da Tua palavra, impactados com o Teu poder, impactados com a manifestação da Tua presença, com a mente renovada, com o nosso ser transformado, para viver a Tua vontade, boa, perfeita e agradável. Eu repreendo todo o mal do nosso meio, toda cegueira, toda surdez, toda frieza, todo espírito contrário ao de Deus, eu repreendo em nome de Jesus, e eu declaro sobre esse lugar a bênção do Senhor, em nome de Jesus, e quem crê diz, amém. Aplauda ao Senhor pela palavra, aplauda bem forte, dê a melhor palma que você pode aí a Jesus, aleluia. Abandone essa atitude muito passiva, quando você reunir como igreja, assuma uma postura sacerdotal, o sacerdote ele oferece algo para Deus, pare com essa sonolência doentia, quando você está na presença de Deus, pare com essa apatia espiritual, repreenda esse espírito na sua vida, venha para a presença de Deus com os irmãos, com a intenção de oferecer para Deus algo agradável. A Bíblia diz nessa passagem, portanto irmãos, eu peço a vocês que ofereçam o corpo, ofereçam a vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A palavra de Deus nos orienta que a nossa vida deve ser oferecida ao Senhor, o nosso corpo deve ser oferecido ao Senhor como um sacrifício vivo, sacrifício santo,
Santo significa separado, eu sou separado para Deus, sacrifício agradável a Deus. Eu quero dizer para você que Deus não se agrada com a indiferença. Jamais a presença de Deus vai ficar à vontade, vai ser fluida no meio da indiferença. A presença de Deus, ela busca verdadeiros adoradores. A presença de Deus, ela busca corações sedentos. A presença de Deus busca pessoas que amam, que valorizam, que olham para Jesus e dizem: Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te agradeço. Jesus, a ti toda glória. Você pode abrir a sua boca e dizer glória a Deus. A presença de Deus está procurando, caçando os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Então o texto bíblico começa dizendo: olha, se ofereça a Deus, ofereça a sua vida a Deus como um sacrifício. Tem gente que diz: não, porque eu não estou com vontade. Eu lá quero saber da sua vontade, eu quero saber do seu sacrifício para Deus, do seu coração que reconhece a grandeza de Deus, e assim: eu me ofereço. Não é sobre a minha vontade, eu não sou guiado pela lua, eu sou guiado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está sentado num trono, a Ele pertence e é de direito toda glória, todo louvor. Por isso eu me dobro, Senhor, eu digo glórias ao teu nome, eu digo aleluia. Por isso eu vou clamar até que o Senhor venha. Aleluia. A Bíblia diz para que você se ofereça como um sacrifício vivo, santo e agradável. Em nome de Jesus eu falo: você que está morto, levanta-te dentre os mortos, que a glória de Deus resplandeça na tua vida. Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Levanta dessa sepultura que você está vivendo e se coloque em uma posição de adoração a Deus e sacrifício a Deus. Tudo começa por aí. Mas o tema que hoje nós vamos falar é sobre o seu modo de pensar. Hoje eu vou falar sobre o nosso modo de pensar, como isso afeta a sua vida. Como Deus quer trabalhar nessa área da tua vida, sim, os teus pensamentos. Se você observar o texto bíblico, Romanos 12, 1 e 2, que é um texto muito importante, muito chave, grife na sua Bíblia, memorize esse texto. Ele explica inclusive o que é o nosso culto racional. O culto racional não é o culto da razão, o culto racional é justamente se oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. E nesse texto você vai ver que o teu modo de pensar é a ponte, o teu jeito de pensar é a ponte que liga você se oferecer a Deus como sacrifício. Você precisa de um jeito de pensar para se oferecer a Deus como sacrifício. E essa ponte também te leva para você experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, o teu modo de pensar fala sobre o sacrifício que você vai fazer a Deus, e o teu modo de pensar fala sobre a vontade de Deus que você vai aproveitar, a vontade de Deus que você vai vivenciar. Deus tem uma vontade para você, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O que é que vai te levar para a vontade de Deus? É o teu modo de pensar. O teu modo de pensar é o teu passaporte para viver a vontade de Deus. O teu modo de pensar é a tua habilitação para viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Os teus pensamentos são muito importantes. Os teus pensamentos dirigem os teus passos. E eu quero falar para você, repita comigo: o pensamento tem presença. Guarde isso no seu coração. O pensamento, o seu pensamento, ele tem uma presença. E essa presença do teu pensamento pode ser boa ou pode ser ruim. Pensa que na tua casa vai um mendigo. Pensa que na tua casa vai um rei. Pensa que na tua casa, de repente, vai uma pessoa boa ou uma pessoa má. Uma pessoa agradável ou uma pessoa desagradável. Não é verdade que a presença de alguém muda o ambiente da tua casa? Você já viu que tem pessoas que chegam e mudam o ambiente? Porque a presença de alguém muda o ambiente. Se você tem alguém muito chato, muito murmurador, muito zoadento na tua casa,
É diferente de você ter uma pessoa agradável, uma pessoa gentil. Quantas vezes eu recebi pessoas assim tão agradáveis que a presença daquela pessoa me fez bem, mudou o ambiente. Então, eu quero dizer para você, você olhou para o mendigo, para o rei, você olhou para uma pessoa chata, uma pessoa desagradável, para uma pessoa legal. Eu quero dizer para você que o teu pensamento, ele tem presença. O teu pensamento, ele é uma presença, e essa presença pode ser boa ou ruim. Essa presença, ela é muito influente e não deve ser menosprezada. Talvez você subestime, menospreze o poder de um pensamento que mora na tua mente. Talvez você não tenha noção do quanto o que você pensa influencia em como você vive, até na tua saúde física. O teu pensamento, ele pode ser como um lixo que está apodrecendo e que está trazendo ali um desconforto para toda a casa. Esses dias a gente abriu um cesto de lixo lá em casa e ele estava com uma fralda suja. E quando abriu aquele cesto de lixo, empestou assim um ambiente, um cheiro terrível. A gente tinha esquecido de retirar aquela sacola. E um pensamento, ele pode fazer isso com todo o teu ser, ele pode azedar toda a tua vida. Então hoje nós veremos o teu modo de pensar, como que você pode ter pensamentos vitoriosos em Deus, como que você pode adequar a tua mente a Deus. Em primeiro lugar, a palavra fala aqui, não vivam conforme os padrões deste mundo. Não se conformem com este século, não se amoldem ao padrão deste mundo. Então, o primeiro lugar que eu quero falar no teu pensamento é, você não pode ficar com a forma do mundo, você não pode entrar no padrão do mundo. Existe um padrão de pensamento dessa era, existe uma forma de pensar que é totalmente contra Deus e que é o sistema vigente. É nesse sentido que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Existe uma forma de pensar contrária à forma de pensar de Deus, e o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: olhe, você não deve tomar a forma de pensar do mundo, essa não deve ser a tua forma, essa não deve ser a tua forma. Não entre na onda do mundo em relação aos pensamentos. Não se amolde à maneira como as pessoas vivem nesse mundo. Sabe, esse copo, ele tem uma forma, e quando você coloca um líquido aqui, o líquido se amolda. Se ele fosse assim um tubo fino, o líquido também se amoldaria. O que a Bíblia está dizendo é, não fique na forma de pensar desse mundo. É a primeira chave aqui sobre os teus pensamentos, é não se conformar, não tomar a forma do que o mundo pensa. Isso vai para todas as áreas da tua vida, para a ansiedade, para o teu casamento, para a educação de filhos, para a política, para a igreja, para a tua participação na igreja, para o serviço, para a gestão do teu tempo, para os relacionamentos, para a profissão, para as finanças, para o teu futuro, para o teu passado, para a tua segurança. Para cada área da tua vida existe um padrão de pensamento, e você tem que buscar não se amoldar ao padrão de pensamento do mundo, mas você buscar a forma de Deus pensar. E eu quero aqui exemplificar com algo que eu passei um tempo, em que eu estava vivendo uns dias, sabe aquelas semanas muito difíceis do casamento? Aquela semana que está tendo mais confusão, mais briga, mais discussão. E aí, eu lembro que me veio um padrão de pensamento do mundo. E é como se tivesse assim uma maleta que me foi entregue, dizendo bem direitinho como é que ia ser a minha separação. Ó, você vai se separar, você vai para cá, ela vai para lá, vai ser melhor para todo mundo, vai ser melhor para ela, vai ser melhor para você, vai se livrar desses problemas. Aí me veio, o padrão de pensamento que me veio foi, vocês são incompatíveis,
O padrão de pensamento que veio foi: você tem que ser feliz. O padrão de pensamento que me veio foi: não vale a pena insistir, não vale a pena ficar se desgastando, a sua vida vai ser bem melhor com a separação. E gente, impressionante, porque realmente veio uma maleta trazendo consigo um padrão de pensamento, e esse pensamento me impediria de viver essa palavra. Esse pensamento me impediria de oferecer a minha vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse pensamento maligno me impediria de experimentar a vontade de Deus nessa área da minha vida. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Só que como eu tenho já uma caminhada com Jesus e com a palavra, depois de aquele pensamento ficar cirandando um pouco na minha mente, eu comecei a identificar: isso aqui não é de Deus para mim. Esse pensamento aqui, ele pode ser muito popular na sociedade, ele pode estar muito na moda, ele pode ser aderido por muitas pessoas, mas não é o pensamento de Deus. Eu não posso me amoldar. E você percebe que eu estava ali correndo o risco de me amoldar, de criar forma na minha vida daquele pensamento. E aí o Espírito Santo começou a falar: não é esse o padrão de Deus. E Deus então me levou lá para Efésios, quando fala do amor de Cristo pela igreja. Deus me levou a Efésios para falar que nós, maridos, devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Eu disse: quando a igreja decepciona Cristo, Cristo não abandona a igreja, Cristo ama a igreja, Cristo perdoa a igreja, Cristo se entrega pela igreja, se sacrifica pela igreja, Cristo lava a igreja com a palavra. E ali eu comecei a orar a Deus e a confessar a Deus que aquele pensamento não era o que eu queria para a minha vida, mas que eu queria o reino de Deus. Então minha mente foi renovada e eu fui transformado para viver o que Deus tinha planejado para mim. Isso vale para todas as áreas da sua vida. Às vezes você está entrando num caminho e você diz assim: não, é melhor ir por aqui. Só que esse melhor ir por aqui muitas vezes é um pensamento do mundo, não um pensamento de Deus. E como eu te falei, os teus pensamentos, eles vão definir se você vai viver uma vida para Deus, se você vai viver a vontade de Deus, ou se vai viver uma vida sem Deus e fora da vontade de Deus. Então, Deus quer, querido, transformar a nossa vida. Ao invés de nós nos conformarmos com este mundo, Deus quer fazer uma transformação na nossa vida. E a transformação que Deus quer fazer não é uma transformação artificial, nem superficial. Hoje é muito comum, e eu não estou falando nada contra aqui, só exemplificando, é muito comum hoje uma transformação no cabelo, né? Muitas pessoas fazem progressiva, destrutiva, um monte de coisa assim no cabelo, para mudar, para fazer uma transformação. Mas a verdade é que essa transformação, ela não é profunda. Por quê? Porque quando nasce o novo cabelo, né, ele volta no mesmo padrão que você de repente não gosta muito. Então, a mudança que Deus quer operar não é uma mudança assim só na aparência, não é uma mudança só no comportamento, é uma mudança na raiz. O que Deus quer mudar, diga para quem está do lado: o que Deus quer mudar é o teu modo de pensar. Então Deus quer mudar o modo de pensar. Deus não quer mudar só o modo de agir. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque às vezes na igreja, ou em algum outro ambiente, você aprende a fazer diferente, mas você não sabe o porquê que está fazendo aquilo. Você é simplesmente adestrado ali, ó. Não, faça desse jeito, mas você está indo ali, está mudando o modo de agir, mas não está mudando o modo de pensar. Você está mudando o teu comportamento, mas não está mudando o teu pensamento. E sabe qual é o problema disso? Não é o que Deus quer. Sabe qual é o problema disso? Tem prazo de validade. Sabe qual é o problema disso? Quando você sair dessa bolha, você age diferente, porque a tua mente não foi mudada, você está só condicionado a um comportamento por conta do ecossistema que você está vivendo. Então uma coisa é dizer: não joga papel na rua, e a pessoa sabe que aqui não pode jogar papel no chão, mas ela não foi mudada no modo de pensar.
Então, quando ela sai daqui, ela joga o papel ali. Por quê? Porque algo não mudou profundamente dentro dela, foi só superficial. É diferente você ter uma conversa, você explicar, e a pessoa, rapaz, eu nunca mais vou jogar um papel na rua. Porque não faz mais sentido para mim agora jogar papel na rua. Porque agora a minha mente está pensando diferente em relação a jogar papel na rua. Eu não vou mais agora ficar entrando em grupos de WhatsApp com pornografia. Não porque simplesmente tem alguém olhando, ou porque o pastor falou, ou porque a minha mulher está fiscalizando meu celular, mas porque não faz sentido mais para mim. Porque o meu pensamento mudou. Agora o meu pensamento mostra que isso não faz mais sentido. Sabe uma coisa que o meu pensamento mudou? Quando eu era mais novo, que eu ia para o estádio, eu tinha um pensamento de torcida organizada, em que no meu pensamento, a torcida organizada, os caras vão quebrar todo mundo e tal, e tipo assim, quebrar, bater no outro, no meu pensamento, se fosse da minha torcida, batendo na outra torcida, pegou a camisa aí do outro time e tudo mais. Então, o meu pensamento achava aquilo legal. Hoje não faz o menor sentido. Hoje, se eu ver alguém que faz parte da minha torcida batendo em alguém da outra torcida rival, e eu puder, eu vou me aliar ao rival para defender, para parar com aquela briga, porque hoje eu acho uma idiotice você brigar com a pessoa porque ela torce para outro time. Hoje não faz o menor sentido, não é porque a polícia, não é porque o meu pai, é porque o meu pensamento mudou. Então não faz mais sentido no meu pensamento. Então Deus quer operar em nós uma mudança de pensamento, uma mudança na nossa mentalidade. Ele quer nos transformar, não vos conformeis com este jeito de pensar mundano, porque tem um jeito de pensar fora de Deus. Não se conformem com isso, mas sejam transformados. Como é que transforma? Pela mente, pelo pensamento que ocupa a tua mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra transformai-vos, ela tem o original metamorfo, que significa o quê? Mudar de forma. Então não vos conformeis, mas transformais, mudem de forma. A transformação que Deus opera passa por uma mudança no nosso jeito de pensar. Deixa eu te falar algo muito importante. Há uma tendência de nós pensarmos fora do padrão de Deus. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo, e o pecado é como um vírus que desconfigurou todos os pensamentos. E esse pecado, mesmo a gente estando em Cristo, está ainda em nós, até nós sermos glorificados. A Bíblia fala sobre isso. Então há uma tendência de nós sairmos do padrão de Deus, por isso nós precisamos dessa renovação de entendimento, e essa renovação ela precisa acontecer constantemente. Imagina que você tem uma trilha de pensamentos, e essa trilha já está bem limpa, você anda, vai e vem por ela várias vezes, e agora Deus está abrindo uma nova trilha de pensamentos. Então você vai ter que percorrer essa trilha muitas vezes, renovar a sua mente várias vezes, para que um outro caminho faça sentido, mas pela mente, pela renovação de entendimento. Por exemplo, eu era viciado em pornografia, num nível absurdo de vício, muito viciado em pornografia. Faz mais ou menos 10 anos, para a glória de Deus, que eu não acesso pornografia. A minha trilha da pornografia, ela já está cheia de mato. Quando eu penso em entrar lá, já está um pouco distante. Por quê? Porque a minha mente foi renovada, para que eu possa andar em outra trilha que é muito melhor para mim, que é muito melhor para o meu casamento. Então, mas se eu não vigiar, se eu não renovar minha mente, eu posso voltar, e tristemente, essa outra trilha, no instante você abre o caminho nela. A trilha do pecado, um pecado puxa o outro, um abismo puxa o outro. Se eu começar e não colocar luz, logo ali eu posso estar envolto. E a gente vê pessoas muito referenciais caindo profundamente em pecados,
Até falei com o Bruno sobre um caso que a gente viu recentemente. Eu disse assim: o meu coração se enche de temor, porque se alguém tão de Deus assim caiu, a Bíblia fala: aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. Então a minha mente, diga assim, a minha mente precisa de renovação. Sua mente precisa estar constantemente em renovação. E a neurociência diz que você coloca a maior parte das suas decisões diárias no piloto automático. Sabe quantas decisões em média você toma por dia? De 2.000 a 10.000 decisões você toma todos os dias. Só que a maioria esmagadora, 90% dessas decisões, você não pensa mais, porque já está no piloto automático. Quando você quer olhar a hora, você pensa em qual braço você vai olhar? Ou você já vai no braço do relógio? Quando você quer escovar os dentes, você pensa qual dente você vai primeiro, ou já está configurado no piloto automático? Você que já dirige há muito tempo, você pensa para onde é a marcha? Não, porque já está no piloto automático. Então o que é que eu quero falar para você que é tão importante, tão precioso, tão libertador? Tem decisões suas que estão no piloto automático, que estão fora do padrão de Deus, e que precisam de uma renovação de mente, para que você seja transformado, e para que você viva a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então tem coisas na tua vida que você já está acostumado a fazer, porque o teu cérebro, ele ama economizar energia, então ele não vai ficar gastando energia com um padrão, não sempre ele responde dessa maneira. Então vou colocar aqui no piloto automático. Essas áreas da tua vida, muitas vezes estão configuradas num padrão diferente de Deus. Aí sabe o que é que Deus quer? Renovar a tua mente. Eu vou já falar como é que renova a mente. Tem gente que está acostumada a responder assim: fulano, que é? Porque já é o padrão. A pessoa nem sente mais que é grosseiro, já é aquele jeito dela ser, o auto, que é? Tu está estressado? Estou estressado não! Porque ela já está tão acostumada com aquilo. Tem gente que já está no padrão, deixar a cueca com rastro, nem sente mais, porque já está totalmente acostumado. E aí, isso traz um prejuízo, isso traz um dano. Tem gente que já está acostumado a vir para a igreja só para ser servido. Quem é que vai dizer, fala Deus? Tem gente que está acostumado, vem para a igreja, senta, quer tudo do bom e do melhor, faz uma avaliação, como é que está tudo, está quente? Como é que está a temperatura? Como é que estão os decibéis do som? Mas não serve em nada. E quem não vive para servir, não serve para viver. Tem mulheres e esposas que já estão acostumadas, quando ela vê que o marido está fazendo um movimento diferente, a dar uma dor de cabeça. E essa dor de cabeça, esse padrão de dor de cabeça é do inferno. Mas já se acostumou a sentir uma dor de cabeça quando o marido está meio... Vocês me entendem? Então são padrões que precisam ser renovados na nossa vida. Tem pais que estão acostumados a dizer, filho, eu te amo. Tem pais que estão acostumados a não dizer isso, mas o filho sente falta. Tem marido que está acostumado a elogiar a esposa, tem marido que está acostumado a só criticar a esposa. Quantos estão comigo? Diga, eu estou. Nós precisamos renovar a nossa mente à luz da palavra de Deus. Nós precisamos, muitas vezes, pelo Espírito Santo, tirar algumas coisas do automático e trazer para a plataforma da luz e dizer assim, Deus, como é o teu padrão? Muda o meu pensamento, muda o meu coração. E agora a gente vai para a parte muito importante, que é falar como é que nós renovamos a nossa mente. Se o que a gente precisa é de uma renovação de entendimento, para ter uma vida transformada, para viver a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, como é, pastor, que eu renovo a minha mente? Eu vou falar para você que a sua mente se renova
de forma muito simples e muito clara, com 2P. 2P. Diga comigo, 2P. Levanta a mão assim de 2P. Então, grava isso no teu coração. Presença e palavra. Quando você expõe a tua vida à presença de Deus, e quando você expõe a tua vida à palavra de Deus, tanto a presença quanto a palavra, que caminham juntas e que convergem na mesma direção, vão trazer a tua renovação de mente. Gente, é tão importante isso. Pastor Marcelo, ele tem umas frases muito bonitas, inclusive esteve pregando aqui domingo passado, eu fui muito edificado pela vida dele. E ele, uma das coisas que ele fala é assim: Senhor, que quando eu estiver lendo a Bíblia, o único erro que eu achar seja na minha vida. Que eu, ao ler tua palavra, que a crítica que eu fizer seja a minha conduta. Ao perceber que eu não estou de acordo com a tua palavra. Então a palavra de Deus é o referencial. E quando você expõe a tua vida à palavra de Deus, você vai vendo, nossa, realmente isso aqui não convém. Oh Deus, me perdoa por essa ignorância. E aí você vai conhecendo a palavra, e a palavra vai transformando a tua vida. A própria palavra diz como que a gente pode observar o nosso caminho puro, observando segundo a tua palavra. A tua palavra, diga assim, a tua palavra, fala mais forte, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminhar. A tua palavra, Senhor, vai renovar a minha mente. Eu preciso desse renovo dia a dia. Eu preciso da tua palavra todo dia. Eu preciso ser ferido por ti com um amor pela tua palavra. Mas por que eu digo a palavra e a presença? Porque a palavra se encarnou através de Jesus e habitou entre nós. A palavra não deve ser apenas um livro teórico, frio e seco. A palavra de Deus, ela deve realmente trazer no teu coração um anseio pela presença de Deus, porque a palavra te leva para a presença, e a presença te impulsiona para a palavra, e elas convergem uma com a outra, e aí você entra num ambiente, e você diz, Senhor, eu quero tua presença, Deus, vem com a tua presença, e você na presença de Deus, talvez esteja louvando, elogiando a Deus, cantando músicas para Deus, na presença de Deus você está orando, e isso também renova a tua mente. Às vezes você está irado com alguém, às vezes você está chateado com a situação, e aí você começa a ativar a busca pela presença de Deus, e enquanto você busca a Deus, você vai sentindo o perdão de Deus no teu coração, e você vai liberando o perdão para o teu próximo, ou seja, a tua mente vai sendo renovada. Às vezes você está tão desanimado, tão triste, tão cabisbaixo, e você começa ali a orar, e a falar com Deus. Um dia desse eu estava, meio triste, meio desanimado, meio confuso, meio sem recursos, e eu comecei a orar, a balbuciar ali na presença de Deus, e de repente eu começo a declarar, o céu não está em crise, o céu não tem falta de nada, Senhor, o Senhor é o meu provedor, o Senhor é o meu bom pastor, Senhor, eu te amo. E à medida que eu orava e vivenciava aquela experiência na presença de Deus, a minha mente estava sendo renovada. Diga assim, presença e palavra é o que você precisa para renovar a sua mente. Presença e palavra, presença e palavra. Nós devemos examinar os nossos pensamentos à luz da palavra de Deus, sempre com a decisão de submeter os nossos pensamentos aos de Deus, sabendo que os pensamentos de Deus são melhores do que os nossos. Deus escreveu os seus pensamentos para nós em um livro, e esse livro é a Bíblia, é a palavra. Eu gosto muito daquela frase de Kenneth Hagin, que ele diz, a oração e o jejum não são para mudar Deus, são principalmente para mudar nós. Então quando você começa a orar e o seu coração se quebranta na presença de Deus, muito mais do que mudar algo de Deus, você muda algo de você mesmo.
Em qual área da sua vida a sua mente precisa ser renovada? Qual é a área da tua vida que você precisa urgentemente de uma renovação de Deus? Sabe, tem gente que está andando tão mal, tão ruim, e eu creio que o que precisa não é as circunstâncias mudarem, mas a mente mudar. O que precisa não é o deserto acabar, mas é a tua mente ser reconfigurada. Porque se o deserto acaba, mas a tua mente está desértica, onde você for vai se estabelecer um novo deserto. Porém, se a tua mente está configurada com a presença de Deus, e você entrar no deserto mais seco, haverá ali um rio que corre do trono de Deus para alegrar o teu coração. Você pode reagir e dizer amém? A palavra fala o seguinte: olhe, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. E coração e mente, coração e pensamento estão muito conectados. Inclusive tem uma tradição que diz: guarda a tua mente. Por quê? Porque dele procede as fontes de vida. Guarda, você precisa guardar a tua mente. Primeiro nós falamos que começa com a renovação de pensamento. E a renovação se dá pela presença e pela palavra. E agora eu estou dizendo para você, ó querido, você precisa guardar os teus pensamentos. Você precisa guardar a tua mente. Sobre tudo que você deve guardar, guarda a tua mente. Sabe por quê? Porque se tua mente estiver guardada, você vai estar blindado. Eu quero recomendar aqui dois livros bíblicos, mas não são a Bíblia. Primeiro livro, um dos mais impactantes que eu li nesse tema, Campo de Batalha da Mente, escrito por Joyce Meyer. Campo de Batalha na Mente, Joyce Meyer. Segundo livro, Metanoia, que significa mudança de mente, J.B. Carvalho. Então são dois livros muito poderosos. E o Bill Johnson, que é um pastor da Bethel, ele diz o seguinte: quando eu estou ansioso, quando eu percebo que eu estou ansioso, eu me pergunto, onde foi que eu perdi a minha paz? E aí eu busco localizar a mentira que eu acreditei e me trouxe tamanha aflição para voltar ao lugar de paz. Olha só, quando eu estou ansioso, eu me pergunto, onde foi que eu perdi a minha paz? E eu sei que eu perdi a minha paz, foi num pensamento mentiroso que entrou na minha mente. Então, ciente do pensamento de Deus pela palavra, não deixe que pensamentos contrários ocupem a sua mente. Eu não sei quantos já ouviram falar aqui de ensaio mental. Ensaio mental é você, antes de fazer algo, você ficar ali mentalizando. Sabe, você ficar ali pensando sobre aquilo. E tem gente que faz muito ensaio mental maligno. Ensaio mental do pecado. Ensaio mental daquilo que desagrada a Deus. É assim, o pensamento vem, mas Lutero diz, o pensamento pode vir, voar sobre a sua cabeça, isso é inevitável. Mas ele só se estabelece se você deixar. É como um pássaro, ele pode voar sobre você, mas ele só vai formar um ninho na tua cabeça se você deixar. Então, quando vier um pensamento que você percebe à luz da palavra que não é de Deus, joga esse pensamento para fora, tira esse pensamento, acaba com esse diálogo interno. Então, quando eu estou fazendo alguns ensaios mentais de coisas ruins, de medo, de angústia, de terror, de imaginar coisa ruim, coisa imoral, é um sinal que eu preciso me esconder na presença de Deus e me renovar na palavra de Deus. Agora deixa eu dizer algo para você. Não busque renovar a mente na força do braço. Sabe, não busque estabelecer os pensamentos com a sua força. Tipo assim, vem um pensamento ruim, você não quero não pensamento ruim, vem pensamento bom, porque você vai se cansar. Não é na tua força, é no fluir do Espírito. É uma mente renovada por Deus. Por isso que eu estou dizendo para você se expor à presença e à palavra. Porque quem vai operar essa renovação, esse poder é Deus. Você vai se expor a Deus na presença e na palavra. Quem aqui gosta de abrir jaca, tem essa experiência de abrir jaca? Levanta a mão bem alta aí, os jaqueiros aí, olha só, o pessoal chega a estar feliz, né? O meu pai é um abridor de jaca. E quando a minha avó traz uma jaca do interior, liga para ele, ô meu filho, vem aqui abrir a jaca. Quem abre jaca sabe que depois de você debulhar um pouquinho, o que é que fica na mão?
uma nódoa, né? Eu não sei, mas na internet dizia nódoa, noda e cola. Então, o que eu disser aqui está no Google. Então, mas vamos simplificar, fica uma cola na mão quando você abre a jaca, e você já tentou tirar aquela cola sozinho, sem nenhum recurso? Gente, é difícil demais, porque quanto mais você tenta tirar, parece que mais preguento fica, mais grudento fica. E aí o que é que você precisa? Vou saber quem são os abridores de jaca. O que é que precisa? Do óleo. Você precisa do óleo. O óleo, ele vai tirar aquela nódoa, aquela cola das tuas mãos. O óleo, ele vai facilitar o trabalho. Ei, você está cheio de pensamento ruim? Você precisa do óleo de Deus na tua vida. Você precisa do óleo do Espírito Santo na tua vida. Sabe por quê? Porque a tua carne para nada se aproveita. Esses pensamentos ruins estão na tua carne. Às vezes você fica ali tentando se desvencilhar daquilo. Você precisa do óleo de Deus, do óleo do Espírito, da palavra, da presença, da renovação. Isso, essa força de Deus vai tirar toda cola de pensamento desgraçado da tua vida. Então apenas se exponha à presença de Deus. Se exponha à palavra de Deus. Agora, como ter a mente renovada se você se expõe 10 vezes mais ao mal do que ao bem? Como viver a vida de Deus, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se você se expõe muito mais à forma deste mundo do que à forma de Deus? Como ter uma mente saudável se ao invés de se expor à presença de Deus e à palavra de Deus, você se expõe só à notícia ruim, à televisão, a jornal de violência, a fofoca, a falar da vida alheia, a pessimismo? Como que você vai ter a sua mente sã se a tua exposição não é a presença e a palavra, mas é aquilo que é contra Deus? Querido, Deus disse para Josué assim, Josué, lá em Josué capítulo 1, Deus fala várias vezes para Josué, Josué, seja o quê? Josué, seja forte e corajoso. Quando Deus diz para Josué, Josué, seja forte e corajoso, Deus não está dizendo para Josué ir para a academia, não. A força e o pensamento e a coragem que Deus queria de Josué era uma mentalidade. A força é o pensamento de ser forte. A coragem é o pensamento de enfrentar o medo. E Deus diz para Josué, Josué, seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso. Ou seja, o modo de pensar, o modus operandi de Deus trabalhar na vida de alguém quando a pessoa pensa com força e coragem. Josué, seja forte e corajoso. Só que Deus deu a chave para Josué, no versículo seguinte, no versículo 8, dizendo assim, olha, não pare de falar da minha palavra. Pelo contrário, medita nela de dia e de noite. Como é que você vai ser forte e corajoso, irmão? Josué era uma batalha atrás da outra, era um inimigo atrás do outro. Você acha que a sua vida está difícil? Olha a vida de Josué, que tinha que enfrentar exércitos, tinha que enfrentar inimigos tão poderosos, tão realmente malignos. Josué vivia de batalha em batalha, e a palavra de Deus para Josué, seja forte e corajoso, como Deus. Eu vou te dar a receita, Josué. Você vai se expor o dia todo à minha palavra. Você vai se expor o dia todo à minha presença. Você vai, não pare de falar da minha palavra. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é o meu provedor, tudo posso naquele que me fortalece. Deus é o meu Pai, Deus me ama, o Senhor está comigo, o Senhor me guarda, o Senhor está comigo quando me assento, quando me levanto. A bondade e a misericórdia do Senhor me perseguem todos os dias da minha vida. Eu amo a presença do Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na sua presença todos os dias, para habitar na sua presença, para meditar no seu templo. Deus disse, Josué, faça isso o dia todo, medita na minha palavra de dia e de noite. Aí está a chave para você ser forte e corajoso. Essa palavra meditar quer dizer remoer, sussurrar, porque isso renova o pensamento,
forte e corajoso são disposições mentais que Deus quer para mim e para você, em meio a tantas adversidades da vida. Deus quer que nós tenhamos a mente renovada, e a mente renovada precisa da palavra. Guarda a palavra de Deus no teu coração, ama a palavra de Deus. Nós não estamos aqui com ele está servindo ali, mas uma das pessoas que mais tem me alegrado aqui na igreja nesses últimos dias é o Arthur. Porque o Arthur, ele disse assim: pastor, eu posso abrir um grupo para a gente ler a Bíblia todo dia? Eu disse: claro, Arthur, você pode, você deve. Pastor, eu vou falar para o senhor, eu sabia que antes eu não gostava muito de ir para a igreja, mas agora eu estou amando estar aqui, pastor. Pastor, naquele dia que eu fui buscar a presença de Deus com o Senhor, agora eu estou querendo buscar a presença de Deus todo dia. Um dia eu fui orar na salinha de oração, que para mim aqui é um local maravilhoso, uma tenda de encontro, e de vez em quando eu chamo alguém, eu chamei o Arthur e o Emanuel, e aí a gente lá simples, com um violãozinho, tá certo que eu toco muito, mas não era por causa de mim, era mesmo... Estou brincando. Então a gente estava ali com um violãozinho simples, de repente a presença de Deus enche aquele lugar, começa a chorar e tudo, e o Arthur estava ali, eu não dei nem bola para ele, eu só expus ele, aquele ambiente, aí ele ficou maravilhado, ele disse: agora eu quero isso sempre na minha vida. Aí um dia desse, a salinha de oração estava ocupada, ele disse assim: pastor, eu posso ligar ali o berçário, para ir ter o meu tempo com Deus lá? E aí ele foi. Ontem, eu acho que foi ontem, eles passaram umas 3 horas aqui, na mesa, lendo a palavra, orando e buscando a presença de Deus. Aplauda ao Senhor por isso, querido, por esse testemunho. Então isso é a coisa mais linda. Aí Deus vai transformando o marido, Deus vai transformando a esposa, Deus vai transformando o filho, o trabalhador, Deus vai transformando a nossa família, porque a gente começa a pensar um para com o outro, com a mente de Cristo, com a mente renovada. Se não, irmão, é igual ficar malhando em ferro frio. Daí quando a gente quer discipular a pessoa sem a mente renovada, é você ficar ali com o jumento empacado, sabe? Ele não sai do canto, precisa de uma renovação de mente. Por isso que esse ambiente é tão maravilhoso, porque a presença de Deus se manifesta. Tudo que nós queremos aqui, na nossa celebração de domingo, é a presença de Deus, porque a presença de Deus muda a mente, a presença de Deus transforma, a presença de Deus atrai, a presença de Deus realmente muda o nosso jeito de pensar e o nosso jeito de viver. Eu quero já chamar os irmãos que vão estar aqui ministrando louvor, mas enquanto eles sobem, fique concentrado nessa parte final da palavra. Diga assim: anjos e demônios. Deixa eu falar para você, a palavra demônio, que é do original daimonia, significa seres de informações. E a palavra anjo significa mensageiro. Deixa eu falar, um dos papéis principais dos anjos e dos demônios, sabe qual é? É colocar pensamentos na tua cabeça. Tanto os demônios do mal, como os anjos do bem, uma das missões fortes deles é o quê? É trazer pensamentos para você. Muitas vezes pensamentos que você acha que são seus, mas que vieram de outra origem espiritual. E aí você precisa estar cheio da palavra, para discernir quando é um anjo e quando é um demônio, quando é um pensamento de Deus e quando é um pensamento do maligno. E Deus fala da forma que Ele quiser. Deus pode usar uma criança, Deus pode usar qualquer pessoa, qualquer coisa para falar com você, mas o diabo também pode usar, olha para quem está do teu lado, até a vida dessa pessoa. Não estou dizendo que o diabo vai usar não, mas o diabo pode usar até um crente. Um dos maiores amigos de Jesus, chamado Pedro, uma vez foi usado pelo diabo. Jesus, cheio da palavra, identificou e disse assim: arreda de mim, Satanás, porque o teu pensamento não é o pensamento de Deus. Quais os pregadores que você tem ouvido? Tem pregadores que são como demônios, que trazem mensagens que lhe deixam com medo, com amargura, com pessimismo. Tem pregadores que é igual os 10 espias, só falam notícia negativa, só falam que não vai dar certo, que voltam com relatórios de dúvida, de medo em vez de fé.
Mas tem também os pregadores da esperança, os mensageiros do evangelho, os mensageiros de Deus, que comunicam fé, arrependimento, santidade, esperança. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, cuide da sua mente, porque o pensamento que você rega vai crescer. Guarde a sua mente. Existem anjos e demônios querendo liberar mensagens do céu ou do inferno na sua mente. Você precisa da palavra para discernir. Para finalizar, nós vamos para a ceia do Senhor. E você vai ver que a ceia é um grande renovador de pensamento. Porque a ceia é um memorial, ou seja, a gente está lembrando de algo que aconteceu e que tem total interferência na nossa vida hoje. Jesus diz: façam isso em memória de mim, até que eu venha. A ceia é um momento em que a nossa mente está sendo renovada e apontada, direcionada para Jesus. A ceia é um momento em que nós lembramos onde é que começa a nossa vida e qual é o centro da nossa vida, que é alguém que veio, morreu pelos nossos pecados para nos levar para a presença de Deus. Esse pensamento é o pensamento principal da nossa existência, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Deixa eu te falar, presta bem atenção, abre o teu coração. O teu pensamento no deserto, ele vai revelar muito em qual configuração você está. Porque Moisés, mesmo no deserto, cercado por pessoas murmuradoras, Moisés manteve a mente sã, porque ele estava constantemente exposto à presença e à palavra de Deus. Teu pensamento no deserto, ou vai se manifestar em crise e rebeldia, ou vai se manifestar em quebrantamento, aproximação e dependência de Deus. Você no deserto vai ser provado. Estou falando aqui sobre pensamento, eu sei que tem muita gente passando por desertos. Deus tem um pensamento para te acompanhar no meio do deserto. Deus tem um padrão de pensamento vitorioso para te acompanhar no meio das tuas guerras, no meio das tuas lutas, no meio das tuas dificuldades. Quebre nessa noite o poder da concordância com as forças do atraso, com as forças do mal. Deixa eu dizer para você, um novo começo não é um novo lugar, um novo começo é uma nova mentalidade, e você tem a oportunidade de experimentar isso nessa noite.